Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Nesta noite, nós estamos na última ministração dessa série, Cresçamos em Tudo. É a ordem do texto, é o mandamento que o texto sagrado nos traz. Lá no capítulo 4, versículo 15, a ordem do texto é essa: cresçamos em tudo. 4,15 de Efésios. Eu gostaria de ler esse texto, que é o nosso texto base. Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo em Cristo, que é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Então esse texto aí nos chama ao crescimento. Mas abra aí no mesmo livro, no capítulo 6, no versículo 10, capítulo 6, versículo 10 de Efésios, diz assim as Escrituras Sagradas. É um texto bem conhecido, e eu gostaria de fazer uma aplicação desse texto nas nossas vidas, sobre as nossas famílias. Finalmente, deixem que o Senhor os fortaleça com sua força e com seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem vencido tudo. Bendito seja Deus, que na sua infinita misericórdia e sabedoria agraciou a cada verdadeiro cristão com a sua armadura, com a armadura que o seu próprio Filho Jesus usou quando viveu aqui sobre essa terra. O nosso Senhor estava revestido de toda essa armadura naquele combate espiritual de mais de 30 anos que ele viveu aqui, sendo tentado todos os dias. E a Bíblia vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Enfim, vemos uma batalha tão grande, e a mesma batalha que nós cristãos temos nas nossas vidas. Ele nos deu essa armadura maravilhosa para lutarmos e podermos, como seu Filho, vencer tudo. O Espírito Santo sabe que nós não podemos viver a vida cristã sem a sua presença. Nós não podemos passar por esta vida como cristãos verdadeiros, irmãos, e poder lutar uma batalha espiritual sem a armadura de Deus. Por isso que o livro de Efésios, depois de toda a explicação da graça de Deus nos 3 primeiros capítulos, e de todo o chamado a esta vida de santidade, de unidade, de uma vida em semelhança a Cristo Jesus, ele vai terminar o seu livro, o apóstolo Paulo, falando dessa armadura que nós devemos ter. E ele diz: revestivos ou vestidos de toda a armadura de Deus. Ele repete essa expressão 2 vezes no nosso texto, dando essa ênfase, essa importância para mim e para você, de que nós não podemos pegar uma parte da armadura, nós não podemos pegar uma peça da armadura, nós temos que pegar toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja como Deus deseja que cada cristão esteja plenamente fortalecido. Mas é interessante, na semana passada eu estava falando sobre essa plenitude do Espírito Santo, que ali finalizando o capítulo 5, capítulo 4, capítulo
do Espírito Santo, onde ele culmina nessa ideia: não se embriaguem com vinho, no qual há todo tipo de libertinagem, mas encham-se ou deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ele então vai falar da família cristã. Ele vai falar justamente da família, como o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, como a esposa deve estar ao lado do marido nessa missão maravilhosa, como eles devem educar seus filhos, e como os filhos também devem responder positivamente aos seus pais, tendo tudo como sendo Cristo. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se submete ao seu marido porque ele é o cabeça, ele lidera esta família em direção à vontade de Deus, então ela faz isso como ao Senhor. Os pais educam os filhos na educação, no ensino e na disciplina do Senhor, e os filhos honram os pais como também ao Senhor. Veja, Cristo é o centro desta família. Cristo é o alvo, é o ponto convergente desta família, da família cristã. E então ele fala da armadura de Deus. A família, ela está entre esses dois pontos: o da plenitude do Espírito, de uma vida cheia do Espírito, de uma vida transformada, tomada pela glória de Deus, mas também uma vida que está completamente revestida de toda a armadura de Deus. E bem no centro desse diálogo está a família. E de fato vemos a necessidade de famílias que sejam verdadeiramente cristãs, famílias que não apenas tenham o título de família cristã, mas que sejam de fato e verdade cristã. Isso é, Cristo é o centro desta família. Nós vivemos como Cristo, nós buscamos a semelhança de Cristo e nós obedecemos a Cristo como família. Mas também uma família que está vestida dessa armadura de Deus, porque há uma batalha, sempre houve uma batalha contra a família, e mais do que nunca nós temos uma batalha nos nossos dias. Há desafios que enfrentamos hoje como família cristã que nunca tiveram antes, que são inéditos na história da humanidade, na forma, no jeito que se apresentam hoje. Outros desafios famílias sempre tiveram, mas a família cristã, mais do que qualquer família, enfrenta desafios. E essa batalha, Paulo vai dizer, é uma batalha espiritual. Nós não estamos lidando com inimigos físicos. A sua luta não é contra pessoas. Você não está lutando contra carne e sangue, como vai dizer o texto. A gente não está lutando, a nossa batalha não são contra pessoas, mas a nossa batalha, ela é espiritual. Nós estamos lutando nas regiões celestiais, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contra potestades e principados, contra dominadores deste mundo de pecado, esse sistema de pecado que é alimentado, que é desenvolvido pelo próprio Satanás. Por isso a Bíblia vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, essa ideia de que esse mundo de pecado, esse sistema de pecado, ele está sob o governo de Satanás. Ele não está falando da natureza quando ele fala do mundo. A natureza é a criação de Deus, a natureza está sendo abençoada por Deus, recriada todo o tempo pelo próprio Criador e abençoada por Ele. Quando o texto fala de mundo aqui, ele está falando desse sistema de pecado, esse sistema contra Deus, anti-Deus, que se opõe a Deus e a sua verdade. E a família cristã se encontra justamente nessa batalha, em ser uma família verdadeiramente cristã, onde Cristo é o centro desta família e poder glorificar a Deus nesse mundo. Então a batalha da família cristã, verdadeiramente cristã, é a batalha de cada cristão, mas é também a batalha de uma família que quer servir ao Senhor. Por isso que Paulo vai trazer esse norteamento para esta família, redefinindo o papel de cada um nesta família.
Eu li aqui quinta-feira uma citação de Celso. Ele era um inimigo da igreja. Ele estava ali 100 anos depois do apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 150, escrevendo sobre a igreja, criticando a igreja. E dentre outras coisas que ele estava falando, é que na igreja só se convertiam, e a igreja era formada, de fato, a sua grande maioria era de escravos, mulheres, crianças, órfãos. E aí ele vai xingar o pessoal, dizer que tinha um monte de imbecil na igreja, enfim, iletrados. E aí ele vai citando e finaliza a sua lista aí terrível com mulheres e crianças. Veja, no final da sua lista, o pior da lista eram as mulheres e as crianças. Na ideia dele, romana, greco-romana, as mulheres estavam no final do fim da fila, junto com as crianças. Era o último, era o mais desprezado, inclusive vinha depois dos escravos. Mas quando você lê o texto de Efésios, você vai ver que o mandamento para o marido cristão é que ele vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como ele se sacrificou pela igreja, assim também o marido vai se sacrificar pela sua esposa. Veja como Deus, ele inverte o papel. A mulher sai daquele estado de ser simplesmente um objeto de um homem para ser agora o grande amor da sua vida, a quem ele não vai dominar, a quem ele vai servir em amor. Ele vai liderar esta mulher e fazer da vida dela a melhor vida possível, que é a ideia bíblica de autoridade. Veja, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus diz: toda a autoridade é minha nos céus e na terra. E você não vê Jesus dominando sobre ninguém. Pelo contrário, você vê Ele liderando as nossas vidas em amor. Em amor. Que coisa extraordinária, irmãos. Que mudança, que reverse tremendo é esse que o Evangelho propõe para a vida cristã, para a família cristã. Então, ser uma família cristã dentro de uma cultura que é totalmente pós-cristã ou anticristã é um grande desafio. Educar filhos, ter um casamento cristão, ser um homem cristão, ser uma mulher cristã, ser um jovem, um adolescente cristão, educar crianças e adolescentes e jovens de maneira cristã, no ponto em que sejamos de fato uma família cristã, é um grande desafio, é o maior desafio que nós vamos ter na nossa vida. E aí você pode pensar: mas pastor, eu sou o único cristão lá em casa, eu não posso ter uma família totalmente cristã. Mas que Deus use você como um cristão genuíno e verdadeiro na sua família, na sua casa, para que você possa ser sal e luz e levar a sua família a conhecer o bom Salvador, a Cristo Jesus, e levá-los, seja você o instrumento de Deus para levá-los à salvação. E o desafio está aqui. Deus começa o texto no capítulo 6, versículo 10, dizendo: deixe que o Senhor os fortaleça com a sua força e com o seu poder. Veja que Deus quer um povo forte, Deus quer um cristão forte. Paulo está preso nesta carta. Quando Paulo escreve esta carta, ele diz isso no capítulo 3: eu prisioneiro. Paulo está preso, mas não importam as circunstâncias, Deus quer um povo forte. Não importam as lutas, os problemas, às vezes enfermidades, as circunstâncias mais diversas, Deus quer um povo forte. Deixe que o Senhor os fortaleça com a sua força e com o seu poder. E o interessante é que é a mesma ideia do 5,18. Deixe que o Senhor os encha com seu Espírito. Veja, sempre Deus está fortalecendo, Deus está abençoando o seu povo, Deus está enchendo a sua igreja do seu Espírito. O cristão tem acesso às bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como o capítulo 1 desse livro vai dizer. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O verdadeiro cristão tem acesso a todas essas bênçãos. O que você precisa, meu amado, é deixar que Deus faça isso em sua vida, é buscar o Senhor, é buscar essa plenitude. Deus está fazendo, não resista a Deus. Deus está te fortalecendo, Deus está derramando graça e poder sobre a sua vida. Então não resista ao Senhor, ao contrário, busque o seu Senhor, busque a presença do seu Senhor em oração, em adoração, na meditação diária da palavra de Deus. Que o seu coração, que a sua vida seja cheia do Espírito, que você abrace toda essa armadura de Deus e vista-se dela para a glória dele, e que você tenha uma família forte, e que cada família cristã possa da mesma forma receber esse fortalecimento de Deus, receber essa plenitude diária, contínua do Espírito Santo, que você possa ter isso como intenção, como um propósito na sua vida. Deus está derramando poder e fortalecimento. Você está forte, você está fortalecido, você está cheio do Espírito. Não é por Deus que pela ação de Deus que você não está. Veja, o texto está dizendo: deixe que Deus faça isso, deixe que Deus te fortaleça, deixe que Deus te encha. A disposição de Deus já está. Como Paulo vai dizer, em Deus temos sempre o sim, em todas as suas bênçãos. Deus não há limite em Deus para os seus filhos. Deus já abençoou os seus filhos com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você pode ir a Deus e ser fortalecido e ser cheio a cada dia, a todo dia. Às vezes você vai chegar quebrado na presença de Deus, buscando a Deus em oração. O coração está esmagado, a mente está confusa, o corpo doente. Mas venha ao trono da graça, seja cheio do Espírito Santo, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que você busque ao Senhor, porque Deus tem poder e tem força para derramar sobre nós. E a partir do versículo 14, acompanhe comigo. Eu gostaria de fazer essa interação entre a armadura de Deus e a família cristã, entre essa armadura maravilhosa e essa família verdadeiramente cristã. E a primeira peça da armadura aí é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Paulo está vendo aqui um guerreiro, ele está na prisão, ele está ali, diante dele tem um soldado romano, vestido com a armadura de Deus, e Paulo se vê na batalha da fé que ele se encontra. E outros textos, inclusive do Antigo Testamento, faz alusão a essas armaduras como peças que Deus concede aos seus filhos para poderem lutar a vida ao seu lado. Então Paulo, lembrando desses textos, ele então cria aí, diante dessa imagem que ele tem do soldado romano, então essa armadura espiritual, essa armadura de Deus na vida do cristão. E essa primeira peça é a verdade. É a verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade. E Jesus vai dizer o que é a verdade: a tua palavra é a verdade. É interessante que a palavra de Deus é a espada do Espírito nesse texto, mas o cinto aqui é a verdade, e a própria palavra de Deus, Jesus vai dizer que é a verdade. E a pergunta que eu preciso fazer para mim e para você nesta noite, que nós precisamos fazer é: qual o lugar da Bíblia, da palavra de Deus, na sua família? Qual o lugar da Bíblia na sua vida? Eu quero dizer para você que você não ama mais a Deus do que você ama a sua Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós amamos a Deus à medida de que somos obedientes a Deus.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama não é quem diz que me ama. Quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. É isso que Jesus está dizendo. 85%, segundo a pesquisa Barna, um instituto americano de pesquisa, mostra que 85% dos adolescentes cristãos, adolescentes e jovens cristãos, criados dentro da igreja, 85% deles vão embora da igreja no primeiro e no segundo ano da faculdade. Perdem sua fé, porque nunca tiveram. De fato, é porque nunca tiveram. Qual o lugar da Bíblia, da verdade na sua vida? Você está cingido com a verdade, a sua família está envolta nesta verdade de Deus. A verdade de Deus, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, abraça a sua família como um cinto faz. Vocês meditam juntos na palavra de Deus, vocês tiram tempo para ler as escrituras juntos, para meditar na palavra de Deus juntos. Meus irmãos, nós vivemos num mundo relativista, plural, cheio de dúvidas, de inverdades. 60% desses adolescentes e jovens criados dentro das igrejas dizem que só é possível acreditar numa verdade se você experimenta essa verdade. Nós vivemos num mundo que prega o pragmatismo, o experiencialismo como fonte da verdade. Então, verdade é aquilo que eu experimento. E as pessoas estão se lançando a todo tipo de práticas em busca de experiências que lhes deem sentido à vida. Eles estão destruindo suas vidas. E nós precisamos dialogar com esses adolescentes, com esses jovens que estão dentro da nossa casa, filhos, sobrinhos, primos, netos. Precisamos conversar com eles sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus. Irmãos, desde o Éden, a antiga serpente está trabalhando contra a família cristã para trazer um engano sobre ela, para trazer mentiras, para trazer a dúvida. Foi isso que Deus disse? E a mesma pergunta que o diabo faz para Jesus, é a mesma dúvida que o diabo coloca contra Jesus. Não está escrito? Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustentem tuas mãos e não tropeces com teu pé em pedra. Satanás usou o Salmo, Satanás usou a Bíblia contra Jesus. Da mesma forma, o diabo, tentando Adão e Eva, fez a mesma coisa, colocando em dúvida a palavra de Deus. E assim acontece com a família cristã hoje. Coloca-se em dúvida o relativismo. Não, a verdade é verdade para você. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade para todo mundo. Cada um tem a sua verdade. Cada um cria a sua verdade. Esse é o mundo que nós vivemos. E como é que você vai educar filhos assim? Como é que você vai viver uma vida cristã assim? Nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus e sabemos que ela é a verdade. Sabemos que a palavra de Deus tem provado por séculos, por milênios, que é a verdade, que seus princípios são verdadeiros, que obedecê-los é paz, saúde e vida para todos aqueles que obedecem. Sabemos que a palavra de Deus é verdade, porque temos centenas de profecias no Antigo Testamento, escrito há mais de 2.500 anos, que se cumpriram. O que seria, humanamente falando, impossível algo assim. Às vezes alguém, para acertar aí 6 ou 8 números da Mega Sena, ela acumula e são milhares e são milhões de apostas, e não acerta, acumula. Como é que você tem centenas de profecias do Antigo Testamento, de 2.700 anos
e que se cumprem. Nós estamos diante da palavra de Deus verdadeira, absoluta, infalível, inerrante. Só que nós temos um mundo plural, nós temos um mundo relativista, que não existe uma verdade absoluta, e as pessoas estão se lançando a isso, ao experiencialismo, tentando encontrar algum sentido na vida, nas experiências, e estão se destruindo. E nós precisamos firmar a nossa família na palavra de Deus. Quanto tempo vocês gastam por semana juntos, lendo as Escrituras? Quanto tempo você, cara, irmão, diariamente leva seu coração, sua mente à meditação da palavra de Deus, a leitura das Escrituras sagradas? Meus irmãos, precisamos disso. Vão encher sua mente diariamente, em qualquer tela que você estiver, do celular, do computador, do tablet, da televisão, em conversas, em músicas, em tudo quanto é lugar, vão encher sua mente de mentiras, e assim seu filho, e assim as pessoas da sua família. E como é que você vai guiar a sua vida na verdade, a não ser firmado na palavra de Deus? Por isso que nesse mesmo texto, a palavra de Deus é uma espada. É com ela que lutamos, é com ela que vamos. Que você e a sua família possam estar firmados na palavra de Deus, ela seja o centro da vida, das decisões de vocês, que vocês conheçam a Deus por meio da sua santa palavra, e não se lancem as experiências por aí. Tem gente criando filhos como se fosse um laboratório. Não, eu estou experimentando se isso aqui dá certo. Ou achando que não, o que importa, meu filho, é você ser feliz. Você pode fazer um monte de coisa errada. O importa é que você seja feliz. Não. Ninguém é feliz no erro. Ninguém é feliz no pecado. Não felicidade na imoralidade. Ninguém é feliz no engano. A gente é feliz na verdade. E às vezes a verdade vai dizer não para a gente. E aquilo é para o nosso bem. Aquilo faz bem para a gente. Envolva a sua vida, envolva a sua família como um cinturão da verdade que nos protege. A segunda parte, a segunda peça da nossa armadura é: vistam-se da justiça. A justiça aqui é aquilo que Cristo fez na cruz, morrendo, ressuscitando, pagando o meu pecado na cruz. A justiça é aquilo que o Senhor da glória fez por mim e por você para nos salvar. Nós meditamos nessa história da salvação, essa história que a Bíblia vai contando, essa narrativa que a Bíblia vai contando dessa história, da grande história do amor de Deus, em que Deus vai levantando um povo, e vai criando um povo, e se revela esse povo, para mostrar a esse povo como o pecado destrói a nossa vida, e como Ele, majestoso e misericordioso, intervém na história, não apenas daquele povo, mas em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso acontece em Cristo Jesus. E Ele, o Senhor da história, homem a homem, família a família vão morrendo, mas Ele vai trazer essa história, independentemente da força humana, da capacidade humana. E como nós, como indivíduos e como família, fazemos parte dessa história. Qual o propósito da sua família? Qual o propósito da sua vida? Pagar boleto? Não, nós estamos aqui pagando boleto. Outro dia eu estava comprando na farmácia, na segunda-feira, fui comprar um remédio na farmácia. E aí a pessoa que estava me atendendo já me conhecia, mas não sabia que era uma cristã. E eu falei: bom dia, tudo bem? Ela disse: seu Glauco, bom dia, tudo bom? E ali, nossa, já estamos no meio do mês, ela disse para mim. Eu falei: já está passando rápido. Falou: nós já estou esperando o final do mês para pagar boleto, porque a nossa vida é isso, né? Pagar boleto. Eu falei: olha, querida, a vida é muito mais do que pagar boleto. Ela é mesmo, né? Tem Deus.
No final das contas, se converteu aos 19 anos de idade, hoje tem 40 e poucos anos, tinha ido no culto no domingo, mas a mente do indivíduo é pagar boleto na segunda-feira. Que evangelho é esse? Por favor, me explica isso. Como é que alguém vai no culto e é crente há mais de 20 anos, mas ainda está pensando que a vida é pagar boleto? Vai ficar muito triste se você fizesse um negócio desse. Porque todo domingo você está ouvindo aqui que a vida não é pagar boleto, cristão. A vida é a glória de Deus, a vida é amar a Deus, a vida é servir o Senhor, a vida é viver para a glória desse Deus maravilhoso que nos ama. Não, a vida não é pagar boleto, cristão. A vida está para além disso. Irmãos, quando o texto fala dessa justiça aqui, ele está falando dessa salvação. E nós temos 80% dos filhos de crente que vão embora da igreja quando chegam na adolescência e se lançam no mundo, não experimentaram a salvação. Nós temos uma geração, essa geração que é anterior aí, eles cresceram numa religiosidade vazia e sem Deus, meramente mística, mas dentro de uma igreja evangélica, e eles cresceram nisso, estão tendo filhos sem Deus, simplesmente passando uma tradição, um mecanismo, uma religiosidade. Não, irmãos, a transmissão da fé, a transmissão do amor a Deus. Deus é o primeiro, é o único, você vai amá-lo de todo o coração. E esse mandamento que eu te dou hoje, que ele é o primeiro e o único, e você vai amá-lo de todo o coração, esse mandamento que eu te dou, você vai colocar lá no coração do seu filho, e vai falar dele andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar. É transmitir o amor ao seu filho, o amor que você tem a Deus, essa paixão por Deus. Pais que estão preocupados pela salvação dos seus filhos, pais que estão perguntando: meu Deus, meus filhos evidenciam um novo nascimento? Os meus filhos, de fato, eu consigo ver neles uma fé viva, uma fé verdadeira, a justiça de Deus alcançou a minha família. Nós vivemos hoje, irmãos, famílias que estão preocupadas com bênçãos, famílias que estão preocupadas com dinheiro, famílias que estão preocupadas com simplesmente proteção e bênçãos financeiras, mas não estão preocupados com a salvação. A salvação, irmãos, deveria ser e deve ser a maior preocupação do cristão verdadeiro em relação à sua família. Porque aonde os meus familiares vão passar a eternidade? Sem Cristo Jesus. Essa é a maior preocupação que nós devemos ter. É a maior preocupação da família cristã. Os nossos filhos experimentaram, eles estão salvos, eles nasceram de novo, eles amam a Cristo, eles amam a palavra de Deus, eles conhecem Cristo Jesus, eles entendem o motivo do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, isso é tão importante. A terceira peça é o Evangelho da Paz, no versículo 15, as sandálias do Evangelho da Paz. Essa família cristã tem como marca esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de paz, o Evangelho da Paz. O Evangelho é reconciliação, o Evangelho é comunhão, é relacionamento com Deus. Não simplesmente o obter algo de Deus, não simplesmente conquistar algo que Deus pode nos dar. Não, o Evangelho é relacionamento, é comunhão, é amor por Deus, é desfrutar desse amor que Deus tem por nós, é amar o Senhor de todo o coração. O cristão verdadeiro deve estar preocupado, querido, com certeza, com suas necessidades, com seu emprego, com seu estudo, com seu avanço profissional. Deve ser uma preocupação de todo cristão verdadeiro. Mas a grande preocupação não é pelas bênçãos de Deus, mas é amar a Deus. Isso é eterno, queridos. Todas as bênçãos que Deus nos dá aqui nesta vida são transitórias,
são passageiras, são temporais, elas se gastam pelo uso, elas se desfazem pelo uso. Mas as bênçãos que Deus nos deu, da sua presença, da sua comunhão, seu Espírito, a sua palavra, a adoração a Ele, o serviço no reino, o culto, todas as bênçãos espirituais, elas são eternas. O Evangelho da Paz, a comunhão eterna com o nosso Senhor, fazer os nossos filhos não serem consumistas, mas amarem a Deus. É tão fácil fazer de um filho um consumista, não é verdade? Porque o próprio mundo encaminha seu filho ao consumismo. Tudo encaminha seu filho, e é todos nós na direção do consumo. Mas até o mundo está vendo que isso é ruim. Por isso que está surgindo aí um monte de pensamentos e de ideologias minimalistas. Menos é mais. Você vai ver isso aí. Isso já está na Europa, nos Estados Unidos, bem ampliado, está começando a chegar aqui no Brasil, na América do Sul. Essa ideia de menos é mais. Eu vou consumir menos, eu vou viver uma vida mais simples, eu vou ter uma casa com menos coisas, eu vou ganhar um pouco menos, eu vou trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos, porque eu quero aproveitar o tempo livre. Essa ideia minimalista, que é contrária ao consumo, ao consumismo. Até o mundo está vendo que isso daí é algo ruim, é algo que destrói a vida, os relacionamentos. E a Bíblia já está dizendo para a gente que o sentido da vida não é esse. A grande preocupação que a gente tem, que nós devemos ter, se os nossos filhos têm paz com Deus, se eles têm uma vida frutífera de oração, se nós como família estamos tendo isso. Porque é muito fácil caminhar na direção do consumismo, mas a vida está para além disso, queridos. A vida é esse Evangelho da Paz. E quando nós temos paz com Deus, nós passamos a ter paz dentro de casa. Quando nós temos paz com Deus, a nossa alma está em paz com Deus. Nós estamos resolvidos no nosso coração com Deus. Nós passamos a amar uns aos outros, nós passamos a respeitar uns aos outros, nós passamos a ter consideração uns pelos outros, nós passamos a servir uns aos outros. A nossa vida muda. Como eu estava citando o Celso, a mulher que sai daquela situação e agora é o grande amor da vida. Veja, Cristo entrou na vida desse homem. Se Cristo entrou na vida desse homem não pode tratar essa mulher como um objeto. Ele não pode tratá-la com violência. Gente, a mulher naquela época sofria violências absurdas dentro de casa. Pedro vai dizer: você vai tratar a sua esposa como um vaso mais frágil, com toda a delicadeza, porque se você não fizer isso, Deus não vai mais ouvir sua oração. A Bíblia fala: você vai educar seu filho, você vai criar seu filho na disciplina do Senhor. Você tem instrução para dar, você tem o amor de Deus para dar para os seus filhos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa o Evangelho quando entra numa família. A violência vai embora, o desrespeito vai embora, a gritaria vai embora, a imoralidade vai embora, todo o mal vai saindo, porque a luz da glória do Evangelho vai chegando. Famílias verdadeiramente cristãs, não só no título, mas verdadeiramente cristãs, onde Cristo habita naquela família, Cristo habita em nossas vidas, segurando a quarta peça dessa armadura, segurando o escudo da fé. Fé aqui é compromisso de amor. Fé não é acreditar em Deus. Na Bíblia não. Na nossa cultura, fé é acreditar em. Pronto. Eu acredito. Isso é fé. Não. Na Bíblia, fé é compromisso de amor. Compromisso de amor. Isso é fé. E nesse compromisso de amor nós vivemos para a glória de Deus. Porque Jesus diz que até os demônios creem e tremem. Diz Tiago, Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Essa fé de acreditar que Deus existe ou que Deus é poderoso, até os demônios têm essa fé. Mas não é essa fé que o texto está dizendo. A fé que o texto está dizendo
é a fé do compromisso de amor. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, há uma aliança eterna de amor feita naquela cruz. E aqui está o ponto da vida cristã, é esse relacionamento de amor com Deus. E eu quero dizer para você que esse escudo da fé é para apagar todos os dardos, as flechas de fogo do inimigo. O diabo é tão cruel que ele não só atira flechas, ele bota fogo antes e atira. Isso é ruim. E sabe para onde está apontada cada uma dessas flechas? Para o seu coração. Para o seu coração cristão. Para que você deixe esse compromisso de amor com Deus, a sua fé. Para que a sua fé esfrie. Para que a sua fé você a abandone, ela enfraqueça. Para que você coloque um monte de coisas na frente da sua fé. Para que Cristo seja alguma coisa na sua vida, para que Cristo seja o segundo ou o terceiro na sua vida, mas alguma coisa esteja na frente, não importa o que seja, você mesmo, o dinheiro, o seu trabalho, o seu estudo, diplomas, uma pessoa, a sua família ou qualquer coisa, esteja na frente de Deus. É tudo que o diabo quer: apagar, minimizar, enfraquecer o amor, o compromisso, a fé que você tem em Deus. Esse é um grande alvo do diabo. O grande alvo do diabo não é deixar ninguém doente. O grande alvo do diabo não é, eu quero, até porque na vida do verdadeiro cristão ele não pode fazer. Quero matar e tal, não. Na vida do verdadeiro cristão ele não pode fazer isso. O alvo dele é atingir o meu e o seu coração. O alvo dele é que a gente, como família, coloque Cristo em algum lugar na nossa história, e não no primeiro lugar. Que Cristo não seja o grande amor da nossa vida. Que a Bíblia perca espaço a nós. Que nós venhamos a gastar tempo e dizer no final do dia: eu não tive tempo de ler a Bíblia, de orar. Isso, aí o diabo sorri. Ele diz: agora eu ganhei esse dia. Esse dia foi para mim. Eu ganhei esse dia. Porque não teve tempo de oração, não teve tempo de adoração, não teve tempo de meditação na palavra de Deus. Esse dia eu ganhei. É aquela ideia de que o domingo é do Senhor e o resto da semana é meu. Não, eu sirvo a Deus no domingo. Domingo é o dia do Senhor. E o resto da semana não. Aí é comigo. Não queremos. É uma vida inteira para a glória de Deus. É um compromisso de amor eterno. Ir para Cristo, vir para Cristo, estar em Cristo é para sempre. Não é para uma temporada, não é enquanto está tudo ruim, mas é para sempre, porque Ele nos amou primeiro. Então nós passamos a amar também. Isso é a vida cristã. A vida cristã é esse escudo da fé, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada é mais forte, nada vai te fazer vencer mais as tentações do que amar a Deus. É esse amor a Deus que vai fazer com que as tentações percam a força na sua vida, que o pecado perca poder na sua vida, que a cultura perca essa influência na sua vida, que as más companhias te levem para qualquer lugar. É o amor a Deus que vai guardar a sua mente e o seu coração. E ele termina falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai dizer: com toda oração e súplica, orando todo tempo no Espírito. E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Manejar bem essa palavra, conhecer bem essa palavra, levar os nossos filhos a conhecer essa palavra, ler com eles, ler para eles, explicar, meditar juntos, explorar as Escrituras, como casal, individualmente, como família, meditar nas Escrituras Sagradas, conversar sobre ela no carro, de férias, quando está indo para a escola, no trabalho, quando estão caminhando na rua, meditar na palavra de Deus. Antes de dormir, está deitado, não quer ficar pensando um monte de coisa, vai meditar na Bíblia. Pastor, não
consigo pegar no sono, vai ler a Bíblia. Deixa esse tablet, deixa esse celular para lá, deixa essas redes sociais para lá. Pega a Bíblia, vai ler as Escrituras. Pastor, acordei de madrugada, vai ler a Bíblia. Não consigo dormir, vai ler a Bíblia. Vai ligar a televisão para quê? Vai ficar mexendo na internet para quê? Nas redes sociais para quê? Isso não vai te levar a nada. Vai orar. Repouse sua alma em Deus. Busque a palavra de Deus. Quando as tentações vierem, quando as lutas vierem, diga a palavra de Deus. Como Jesus fez, arreda Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então você cita a palavra de Deus, você memoriza a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus. E é tão importante isso, irmãos, porque Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei dia e noite, não só de dia, mas de noite, não só de noite, mas também de dia, e medita nela de noite. Que seja a meditação do seu coração, que seja o seu pensamento, a palavra de Deus, que você fale dela, que você ensine essa palavra à sua família, que você traga isso para dentro da sua casa, a palavra de Deus, todo dia, todo instante, aproveitando cada oportunidade, para que a sua família possa estar protegida. Defenda a sua família com os princípios da palavra de Deus. É a única arma que você tem. A única arma que você tem é a palavra de Deus. Você não tem outra arma. Não tem outra arma. Não adianta psicologia positiva, não adianta nada. A única arma que nós temos é a palavra de Deus. Se você não usa essa palavra, se você não está com ela nas suas mãos, se você não medita, se você não guarda ela no seu coração, se você não obedece, você está desprotegido numa batalha onde o seu inimigo, ele não tem nenhum problema em atirar todo tipo de dardo inflamado, de flechas de fogo contra você. A cultura está aí, tentando conduzir você para toda espécie de coisa, e sempre para longe de Deus. E você não pode perder a sua fé. E você não pode perder a sua família. Pastor, minha família é difícil. Tem gente não crente lá, eu sei. Assim também acontece comigo, mas Deus te colocou lá, e Deus quer usar a sua vida. Que você, pela palavra de Deus, pela oração, por esse compromisso de fé, de amor, Deus use sua vida poderosamente. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos. Isso, feche seus olhos, comece a orar a Deus nesse instante, pedindo ao Senhor